Olá, boa noite aos meus irmãos, às minhas irmãs, aos simpatizantes do Evangelho, aquele que está no canal Kátia Melhor Idade. Gostaria de fazer aqui uma pequena homenagem a alguém que foi sempre muito importante na minha vida. Mesmo quando eu tinha 12 anos e ela apenas 5 anos, nós tínhamos 7 anos de diferença, mas foi o serzinho que plantou em mim amor, responsabilidade e tudo de bom que a Kátia tinha nesta época, pois fui tomar conta dela para minha mãe trabalhar e ali tivemos muitas experiências, muitos vínculos, né? Antigamente não se falava muito desses vínculos de família, mas hoje esse vínculo de irmão com irmão, dizem que os irmãos são influência mais importante que os próprios pais. E para mim foi dessa forma, porque existia eu e ela. Ia levá-la para o colégio, ia para a escolinha, depois foi crescendo, ia para as reuniões dela, tudo era eu. Fomos morar no Rio de Janeiro e lá minha mãe trabalhava o dia todo e eu cuidava dela. E ali ela foi crescendo e eu também, mas a nossa união foi crescendo cada vez mais. Ficamos muito apegadas uma à outra, dormíamos juntas quando ela era pequenininha. E quando cresceu, né, que ficou uma mocinha, a gente não podia se separar, eram muito unidas, né? Gostávamos de estar participando da vida de uma e de outra. Assim foi nossa criação, onde, ao passar do tempo, quando eu já tinha casado aos 17 anos e continuei morando com minha mãe, tornou-se minha amiga, tornou-se minha companheira de papo, de desafios, né? Sempre fui uma pessoa em que o meu emocional teve muitos traumas, muitas coisas, e ela, por ser pequenininha, ao sair de todas as coisas da família que faziam esses traumas, saiu pequenininha, não foi muito respingado nela e ela não participou muito dessa parte, graças a Deus. Então ela se tornou uma moça forte, corajosa. Desculpe. E a Kátia, aquela garota que com 12 anos ia deixá-la na escolinha, depois foi quase ser a mãe dela, né? Porque ia para as reuniões dela, era eu que me apresentava para assistir às reuniões da escola, tudo era eu e ela, e dormíamos juntas, e com isso houve um laço muito profundo entre eu e minha irmã, a qual nós procuramos guardar este laço tão forte entre eu e ela. Fomos crescendo, a diferença já não foi se percebendo tanto, ela foi ficando uma mocinha, eu casei muito jovem, depois me separei e ali juntamente, morando com a minha mãe, ali ela enfrentou tudo comigo, participava de tudo, dormia no quarto comigo quando eu me divorciei e dormíamos juntas na mesma cama. Eu tinha muita depressão, tinha muita angústia nessa época e às escondidas nós tínhamos uma bicama e ela dormia comigo. Quando a gente ouvia o barulho da minha mãe, eu jogava ela na cama de baixo, né? Porque minha mãe não gostava que a gente, né, fosse assim, não que fosse apegada, mas dormir junto, não havia necessidade, tinha a cama dela e a minha cama. Mas nós amávamos dormir conversando, e sempre ela dormia primeiro do que eu, ela era muito dorminhoca, né? E eu sempre ficava acordada.
E ali eu conseguia botar ela na cama dela. E ali fomos crescendo juntas, veio o casamento dela, eu estava já aqui em Fortaleza, e ela me convidou para ir para o casamento dela, pagou minha passagem para eu ir. Eu já estava no meu segundo casamento, né, vivendo com uma pessoa, que eu já tinha me divorciado do primeiro esposo, e ele tinha casado com outra pessoa, e eu fui viver, depois de 4 anos de divorciada, viver com o pai dos meus outros 2 filhos, né, que eu tive só um filho com o primeiro. Mas ali minha irmã sempre foi minha amiga, minha irmã, minha companheira, a que me defendia, a que me ensinava que eu tinha que ser mais forte. Eu sempre fui muito temerosa, tinha meus problemas de pânico, já tinha problemas de pânico, de ansiedade, e ela muito forte, uma fortaleza, minha irmã. Ali trocou. Quando ficamos mais adulta, houve a mudança. Ela, que era a filha e eu me considerava a mãe, tornou-se diferente. Ela tornou-se a mãe e eu me tornei a filha, a qual ela se preocupava, a qual ela zelava por mim, e em todo lugar que ela morava, ela fazia questão de sempre estar presente quando eu não estava bem. Para não ser muito longo, terminei indo morar no interior que ela foi morar. E até por insistência dela, fui para lá morar com ela, próximo a ela. Levei meu neto, né, para morar comigo. Ele tinha 8 meses e fomos para lá. A gente era muito unida, não sabia viver longe uma da outra. E ela sabia das minhas dificuldades que eu tinha, mas ela nunca me deixava sozinha. Eu sempre digo a vocês que eu tive um pai que eu amei muito. Ele já tinha falecido, ele faleceu novo. Por coincidência, ele faleceu com a idade que ela também faleceu. Então, ele faleceu com 56 anos. E minha irmã ficou ali a cuidar de mim, eu morando na minha casa, ela na dela com o esposo, com os filhos. Mas era eu ter algum problema, eu ligava para ela do orelhão, não sei se vocês conhecem o orelhão, que era um telefone público. E ali eu dizia que não estava bem, que estava angustiada, ia morrer, ia fazer acontecer. Vocês sabem que pânico dá esse tipo de sensação. E imediatamente ela mandava um carro me pegar. Eu morava na localidade, ela no centro da cidade de Barreiras, no Ceará. E ali ela mandava me buscar. Eu lembro como se fosse hoje. Ela deixava de dormir com o esposo. Naquele dia ela pegava um colchão de solteiro, armava uma rede na sala, botava um colchão do lado da minha rede, segurava na minha mão, e ali nós assistíamos filmes, conversávamos, ela me balançava, ela me dizia para eu não ter medo, porque eu tinha ela. E, sabe, a gente não era só irmã, a gente era confidente, a gente era amiga. Havia uma cumplicidade muito grande na minha vida, que era a minha irmã, que era a minha amiga. Era a amiga que realmente eu tive. E, infelizmente, quando eu tinha 61 anos, né, e ela 56, não, 63 que eu tinha, ela tinha 56, eu tinha 63, né, porque era 7 anos de diferença, eu era mais velha. Ela veio a falecer rápido, acho que foi 22 dias, se eu não me engano. Se eu estiver errada, a filha dela depois me corrige. Mas foi mais ou menos assim, menos de um mês. Ela sentiu uma dor, e desta dor foi para o hospital, do hospital do interior veio para o hospital de Fortaleza, e infelizmente não voltou mais para casa.
Ela estava com uma inflamação muito grande no pâncreas. E ali ela veio a falecer. Ali para mim foi como se ali tivessem tirado um pedaço de mim. Eu não sabia como eu ia enfrentar aquilo, porque a pessoa que cuidava de mim, me zelava, tinha paciência com as minhas coisas, as minhas precisões emocionais. Primeiro foi meu pai, tinha ido embora, e agora minha irmã. Eu tinha tido mais uma perda. A minha irmã, a minha amiga, a pessoa que me entendia, a pessoa que nunca me distratou por eu ter essas falhas, né? De depressões, de ansiedade. E ali ela tinha uma paciência, que eu digo que era uma paciência de Jó. Venceu muitos obstáculos, graças a Deus, né? Teve um bom esposo, foi muito bem casada, um casal de filhos maravilhosos, meus sobrinhos, e um neto, filho da minha sobrinha. Ela não conheceu o outro neto que nasceu depois. Mas ali ela ficou morando ali e terminou morando na localidade que eu morava. Ela ser evangélica, eu já estava sendo. Ali íamos para a igreja, para a mesma igreja, nos dedicávamos à palavra de Deus, nos dedicávamos a estar diante do Pai, a ela me dar conselhos, a ela me mostrar que eu já tinha crescido, que eu estava cuidando dos meus netos, que eu tinha que ser mais adulta, né? Mais enxergar a vida com outros olhos, sabe? Ela me dava exemplos de pessoa forte, de pessoa que não temia nada, mas mesmo assim nós éramos irmãs do mesmo pai e da mesma mãe, mas havia uma diferença enorme entre nós duas, não de feições. Eu lembro muito ela e ela me lembrava muito eu, mesmo com algumas características diferentes, mas somos muito parecidas fisicamente, né? Mas o nosso amor era tão grande. E eu dizia sempre, meu Deus, é tão interessante. Eu que um dia cuidei dela, queria ser a mãe dela, queria ir para as reuniões, me sentia o máximo, andando com aquele toquinho de gente, né? Para o colégio. De repente, que ela cresceu, casou, eu fui me tornar a filha dela e ela ser a mãe. Se tornou uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentava todas as coisas, né? E eu não enfrentava o que ela enfrentava, né? Eu tinha muitos medos, paralisada no medo. E hoje seria muito bom que ela estivesse aqui conosco. Ela faz muita falta nesses momentos em que por alguma coisa eu adoeço, tenho alguma enfermidade, alguma tristeza, mas ela não está mais aqui. Ela já está nos braços do Senhor, ou dorme, né? É muito mistério, nós só vamos saber quando estiver nas mansões celestiais. Foi primeiro do que eu. Eu que mais velha achava que era eu que ia ir primeiro, mas Deus a levou. A missão dela já estava cumprida aqui. Mãe, esposa, boa irmã, boa tia. Sabe, uma pessoa de uma presença forte. Uma pessoa que, bem próxima do meu aniversário, né? Ela 27, eu 31, mas completamente diferente. Criada pela mesma mãe, mas um temperamento completamente diferente.
vivia a querer me fazer mais forte, uma pessoa mais valente. Me deixou muitos exemplos bons, mas eu não conseguia ter a estrutura dela. Então, para mim foi um choque muito grande, porque além de ter sido muito de repente, aquela mulher forte, corajosa, que não vivia doente, que sabe tudo, ela dizia que não precisava viver em médico, eu já vivi em médico. De repente, ela se foi. E um pedaço dela foi, um pedaço de mim foi com ela. E desse instante em diante, aí foi que eu não consegui mais ser a mesma pessoa. É interessante, eu tive logo problemas mais sérios, né? Senti logo uma pressão muito grande, uma falta muito grande que ela me fazia, né? Porque eu não podia ter um problema, eu ia até a casa dela, ali eu desabafava, ali eu me sentia segura. Mas ela precisou ir na frente, né? A vida é isso. Não vamos todos juntos. Mas aqui deixa o meu testemunho desta mulher guerreira, desta mulher que era louca por borboletas. Na casa dela tinha muitas borboletas de enfeites. Eram duas coisas que ela gostava muito, de sapo e borboletas. Então na casa dela tinha muito enfeite de borboletas e sapo. Por que eu não sei? Sabe, nunca eu perguntei a ela o porquê desse amor que ela tinha a esses dois, né? Um inseto, um réptil. Mas ela tinha uma diferença muito grande de mim, de pensamento, de estrutura. Mas nós sabíamos ser amigas. Não sei se hoje existem irmãs assim. Então eu me orgulho muito de ter sido a irmã da Carla Pessoa, né? Esta pessoa que me deu muitos exemplos bons e que eu tenho certeza que ela teria muito orgulho de mim em me ver hoje numa rede social pregando a palavra de Deus, abrindo esta boca, né? E aos quatro cantos do mundo, a pregar a palavra de Deus, a fazer leitura bíblica, a querer resgatar vidas, que a timidez que ela falava tanto para eu deixar de ter, tinha ido embora, que hoje eu lutava pelos meus interesses, que hoje eu luto até hoje contra as minhas batalhas, contra minhas angústias, contra as minhas decepções. Hoje eu não tenho com quem contar, assim, de na mesma hora ligar e ter essa pessoa dentro da minha casa, como era eu e ela. Em todo momento que eu estava agoniada, a chorar, a sentir que estava ficando enferma, eu ligava para ela. Imediatamente ela estava comigo. Aqui o meu agradecimento, a minha homenagem à minha irmã, que hoje teria 61 anos, muito linda, os olhos graúdos, grandes, cílios grandes, né? Uma linda mulher, por dentro e por fora, e que eu tenho certeza que teria muito orgulho de mim. Venci muitas batalhas, muitas coisas, depois que ela faleceu, que me vi sozinha, a ter que lutar por estas enfermidades horrorosas que é a ansiedade, tristezas, angústias, decepções, vidas que foram completamente diferentes a minha e a dela, mas que ela, a pessoa dela, não fazia diferença comigo. Me respeitava, me honrava,
como irmã, como amiga, nunca fez diferença comigo, mas me ensinou muita coisa. Queria muito que eu lutasse, né? Que eu trabalhasse, que eu visse a vida com outro olhar, que eu fosse feliz. Ela lutou muito por isso. Para que esta mulher que hoje está aqui, aonde quer que ela esteja, eu queria muito que ela estivesse ouvindo. A saber que eu sou uma nova criatura, que a amo do mesmo jeito e que sinto saudade quando chegam essas datas, ou quando chega uma enfermidade, ou uma tristeza a qual eu não tenho ela para chamar. Mas eu me orgulho de ter sido a irmã da Carla Pessoa, que mesmo jovem, sempre foi muito mais forte do que eu, mais cheia de objetivos, de propósitos, e Deus, por ela ter cumprido sua missão, a levou para os seus braços, que ela não precisava mais passar por nada aqui neste mundo, né? Ela foi uma pessoa maravilhosa. E eu só tenho a agradecer e a dizer aos meus sobrinhos, né, que é o casal de filhos dela, e ao neto, e os netos, porque o outro não conheceu, mas eu te digo, viu, Luiz Levi, te digo, Lucas, Bruna, Ica, vocês tiveram uma mãe e tanto, vocês tiveram uma mulher guerreira, de garra, e que fazia tudo pela família. Era muito família, era de brigar pela família, sabe? Era tipo um escorpião mesmo, que ficava numa lata, em que se ela visse alguém fazendo alguma coisa com a família dela, ela queria defender, ela não deixava barato. Aqui, o meu amor, o meu respeito a esta grande mulher, que foi minha irmã, minha amiga, minha filha, que eu fui filha dela, sabe? Houve uma cumplicidade muito grande entre nós, mesmo havendo muita diferença, porque nós éramos muito diferentes em temperamento, personalidade, filhas da mesma mãe, do mesmo pai, mas com personalidades completamente diferentes. Mas mesmo assim, fui amada, respeitada, cuidada por esta mulher, que se foi tão cedo, mas que para Deus era o momento, né? Deus permitiu, porque ela não tinha que passar aqui por nada, ela tinha cumprido a missão dela. E aqui o meu, sabe, a minha homenagem é de amor, de vontade de que ela hoje estivesse aqui para me dar um abraço, onde as enfermidades estão aparecendo novamente e eu estou muito desestruturada com isso. A cada dia, a cada momento que a gente vai envelhecendo, vai perdendo pessoas importantes em nossa vida e nós vamos nos sentindo sozinhas. Eu gostaria muito, muito que tivesse sido eu, porque ela faz muita falta aqui para muitas pessoas. Mas eu sei que Deus tinha um propósito na minha vida. Por isso ela foi primeiro. Foi onde eu comecei a crescer como pessoa, como ser humano. Isso tudo é de Deus. Deus faz da maneira dele. Eu só tenho que agradecer. Gratidão, 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 minha irmã. Pelo tempo que você viveu comigo.
Gratidão por ter me deixado sobrinhos maravilhosos, netos, né? Eu sou a tia-avó, duas coisas lindas que ela deixou aí. E, sabe, eu me orgulho de ser tua irmã e de hoje fazer essa homenagem para ti. Parabéns, Carla, onde quer que você esteja. Nós vamos ter muitas perguntas, respostas a Deus, os porquê das coisas, né? O porquê que não foi eu, foi ela. Não sei como é, todos dizem que vai estar dormindo e depois vai ter um encontro com Deus. Outros dizem que já está nos braços de Deus, mas só vamos saber quando chegar lá. Que eu me esforce para eu chegar aonde eu tenho certeza que ela está. Mesmo que eles dizem que lá nós não nos veremos como irmãs, mas eu creio que a paz que excede todo entendimento, esta paz que eu vou ter, será a certeza de que meus familiares que eu já perdi estão num bom lugar, num lugar melhor do que esse, e que os filhos dela e os netos saibam disso. Eles tiveram uma mãe, uma avó exemplar, uma pessoa de Deus, uma pessoa boa esposa, boa mãe, dedicada aos filhos, até exagero, dedicada a mim, que sou sua irmã, e ela só me deu orgulho e boas lembranças, lembranças maravilhosas que eu espero nunca esquecer. Amém? Feliz dia 27 de outubro de 2024. Nunca poderei te esquecer, minha irmã. Você foi muito importante no meu crescimento. No lugar de ser eu que tivesse terminado cuidando de ti, foi você que terminou cuidando de mim. E aqui a minha gratidão numa rede social, no canal que hoje eu tenho, e que você com certeza teria muito orgulho de mim. Tenho certeza que você nunca ia achar que era errado eu estar numa rede social. Pois você nunca disse que eu era uma pessoa problemática, se eu era chata, se eu era chorona, se eu dava trabalho. Não, nunca ouvi isso de você. Então aqui, o meu agradecimento a essa mulher por ter sido a minha irmã aqui neste mundo, nesse lugar onde nós estamos só de passagem, não é a nossa morada. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.